Olá, graça e paz. Estamos dando início a uma meditação espiritual e, para isso, nós gostaríamos de convidá-lo a acompanhar conosco a leitura que nós vamos estar fazendo para esta meditação. A leitura vai ser no livro de Timóteo, aliás, na carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 8 até o versículo 9, diz assim: Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre nosso Senhor, e também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas, pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. E eu poderia completar com o versículo 10, porque é demais esta leitura, né? Olha só, versículo 10. E agora ele tornou tudo isso claro para nós com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas. E o versículo 11, complementando, das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Que maravilha, que bênção podermos contemplar verdades que mexem com a gente, né? Ontem eu ouvi uma palestra com um antropólogo chamado Juliano, e você pode procurar aí no Google, você vai achá-lo. E ele escreveu um livro e eu recomendo você a ler esse livro, porque segundo um pregador, um pastor, ele é um cara que entende do movimento evangélico de forma tão brilhante que até crente não tem o conhecimento que ele tem, porque estudou muito a fundo e não só estudou isso a fundo, ele experienciou, ele morou 1 ano e meio, se não me engano, 1 ano e meio, eu ouvi ele falar esse número ontem, e, num lugar, em meio a uma quebrada, uma comunidade. E ali, por que ele fez isso? Porque ele queria aprender, ele queria descobrir, ele queria colocar coisas palpáveis, coisas que realmente tinha nexo, coisas que eram verdades, né? Isso é muito importante, né? Hoje em dia nós estamos muito preocupados com a fonte, por causa das falsidades, né? A coisa ficou tão violenta que nós, quando fala fake news para nós, a gente fica, né, daquele jeito, alvoroçados, né, revoltado, porque o indivíduo mente tanto e descaradamente diz que, e ainda diz que é da fé, né? E ainda diz que é da fé. Mas então, Paulo, ele faz umas recomendações aqui nesse texto a um jovem chamado Timóteo. Ele dá uns conselhos para ele. E diz: portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre nosso Senhor. Uma, uma primeira orientada dele, né, com relação a você ter certeza de que vale a pena falar de alguém que merece ser lembrado. Porque esse alguém não é um qualquer. Ontem o antropólogo ele falou sobre essa questão de Jesus, né? Eu fico fascinado, né? Eu fico empolgado porque esse Jesus não é um fracote qualquer. E ele está falando de nada mais, nada menos do que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Jesus Cristo. Um tempo atrás a gente via nos cinemas, né, dali da São João, alguns anos atrás, a exibição de um filme chamado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quer dizer, eles colocaram uma parte de um versículo, né? Mas eles colocaram isso lá como que foi um brado de descoberta do escritor que era ateu, que era um agnóstico, se não me engano, um agnóstico também. E a esposa dele era uma crente. E ela, como crente, ajoelhava. Ela não sentava em forma de lótus, não. Ela ajoelhava e orava. Porque o poder da oração feita àquele que tudo pode é extraordinário. E aí as orações daquela senhora, daquela irmã, é, surtiu um grande efeito, né? Ele veio, quando ele falou para ela, "Olha, eu vou escrever um livro combatendo, falando tudo que é uma futilidade a respeito de vocês cristãos." E aí começou pelo Evangelho de João. E ele nem chegou à metade, aí ele se dobrou também. Como a esposa estava se dobrando de joelho, né? Ele também se dobrou, reconheceu que Jesus Cristo é o Senhor. E ele escreveu o livro, Rei dos Reis e Senhor do Senhor, que virou um filme, né? Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Então Jesus ele é objeto da nossa fé e, portanto, eu não creio em uma coisa qualquer. Eu não creio em banalidade, eu creio no Senhor que, como diz o apóstolo Pedro, ele em tudo foi tentado, mas nunca pecou. Por quê? Porque ele viveu aqui entre nós como um de nós, para dar um exemplo. Ele tinha um objetivo, e o objetivo dele é executar uma missão. O objetivo dele é cumprir com uma missão. E ele realizou essa missão, que foi morrer na cruz para livrar a humanidade da morte eterna. E Paulo está falando aqui de uma vida, né, que é o contrário da morte eterna. O indivíduo vai morrer, né, estraçalhado, espezinhado, como se pisa num rato e as tripas saem. O indivíduo vai morrer desse jeito, ou pior, se não, se não tomar uma atitude, né, porque o mundo caminha cada vez mais para o beleléu. Essa é a grande verdade. E aí, por conta disso, só Jesus Cristo para dar o livramento, como ele deu morrendo na cruz. E ele dá quando você crê nele agora, atualmente. Por isso que ele diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Quem não quer ter vida eterna? Elon Musk não está aí fazendo e acontecendo, dizendo que vai prolongar, vai vai dar vida eterna para muita gente aí que acreditar nas mentiras dele. A palavra de Deus diz que muitos cristos sugeriam, talvez ele seja um dos anticristos, né? Dos anticristos que há de surgir, os anticristos, né? Os anticristos, os falsos profetas também, né? E ele está sendo um falso profeta, propagando tanta mentira aí que o povo tá acreditando, né? É interessante que contaram um pouco da biografia dele esse domingo aí naquele canal lá que você não gosta, mas que tem um jornal bom, né? Não só convenhamos, né? Não dá para ver os outros, né? Mas é, nós temos hoje, graças a Deus, né? Por causa da internet, nós temos muitas fontes confiáveis. Ela não pode ser, aliás, ela poderia não ser uma fonte confiável, como muitos alegam não ser, né? Mas a gente tem que, mesmo assim, acreditar, né? Que algumas coisas é o tal negócio, examinar de tudo, reter de o que é bom. Então dá para examinar e reter, né? Então Paulo, falando aqui no versículo 8, ele diz: portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre nosso Senhor.
sobre nosso Senhor, aquele que é Senhor. Não tenha vergonha de falar dele, né? E aí, aí continuando o versículo, e também não se envergonhe. Olha, outra orientação, a segunda orientação, e também não se envergonhe de mim. Eu estou preso, mas não sou preso qualquer não. Fui preso por causa da minha fé. Não tenha vergonha de mim. Não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. A minha fé nele me levou à cadeia. Isso, gente, aconteceu há quase ou mais de 2000 anos atrás e hoje acontece. Nos países aí que não aceitam o cristianismo, está acontecendo. Tem muita gente presa, tem muita gente sendo presa. Nesse exato momento que eu falo, tem gente sendo presa por causa da sua fé em Jesus. Não pode falar de Jesus, não pode falar esse nome, Jesus, né? E então ele falou: eu estou preso por causa da minha fé nele. Olha só e também não se envergonhe de mim, porque estou preso por causa dele. E aí o finalzinho do versículo diz: com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Boas novas é evangelho. E ele diz: eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus te ajude a crer nas boas novas para a sua salvação, para a sua vida eterna. Ela começa aqui e agora. É só você se entregar a Jesus, porque ele é o único que vai te dar a condição de ter certeza de que se o coração parar agora, você vai estar com ele. Que isso aconteça com você em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Amém.